pode aplaudir ao Senhor com toda a força do seu coração. Aleluias. Pode se assentar em nome de Jesus. Nossa fé e nossa esperança estão em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus. Estava conversando com um colega de trabalho essa semana, segunda-feira, na verdade, ontem. E dizia para ele que uma diferença muito grande quando eu estou em casa, que eu estou assistindo televisão, que eu estou assistindo telejornal, dá uma angústia tão grande no coração, um sentimento de incapacidade, por que não dizer até medo. De repente você também está sentindo isso. Mas quando a gente vem para a igreja, igual a gente veio no domingo, e participa de um momento, de uma atmosfera tão gloriosa, a gente é tomado por uma alegria, por uma força, por um ânimo. Isso faz a diferença na nossa vida. Esse lugar, esse ambiente. Um ambiente que é proporcionado pela nossa busca. Aqui nós buscamos ao Senhor e Deus, Ele, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele manifesta a sua presença. Deus, Ele é onipresente. Isso é um atributo de Deus. Significa dizer que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas existem lugares que Ele decide por manifestar-se. Deus está em todos os lugares, mas tem momentos que passa desapercebido. Mas em lugares como esse, nós conseguimos perceber uma diferença, uma atmosfera, tanto externa quanto interna. Coisas inexplicáveis acontecem num lugar como esse, quando Deus decide manifestar a sua presença. E eu quero acreditar que hoje não está sendo diferente na minha vida, na sua vida. Não será diferente. Deus que cura pode decidir se manifestar aqui hoje. O Deus que abre porta em meio à crise, em meio a dificuldades, pode decidir se manifestar aqui hoje. O Deus de novidade, de boas novas, pode decidir se manifestar aqui hoje. Que você possa refletir sobre isso. Você que está em casa, que não está vindo, de repente está tomado pelo medo, pelo pavor, já se esqueceu como é gostoso estar aqui nesse lugar. Venha participar, venha buscar a presença do Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, pegue sua Bíblia comigo, abra no livro do Gênesis, capítulo de número 32, vamos ler um texto bastante conhecido. Esse é o momento da palavra, momento da pregação, momento da mensagem, e Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida hoje, independente do que você já tem ouvido durante a semana. Deus, Ele tem uma palavra, e a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar as circunstâncias. Gênesis capítulo 32, nós vamos ler do verso 22 até o verso 29. É um texto muito conhecido, é quase que um texto folclórico, quase que um texto mitológico. Todas as vezes que citamos a história desse texto aqui, ela soa nos nossos ouvidos, ela soa no nosso pensamento como uma história mística. Gênesis 32, a partir do verso 22, diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se dispôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo,
tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Somente até aqui. Deus, Ele tem uma palavra para a nossa vida, para o nosso coração nessa noite. Eu quero chamar a refletir comigo nesse texto, na história de Jacó. Mas eu quero que você esqueça aquela percepção, né, do homem que lutou com o anjo. Aquela música famosa, né, Jacó segurou o anjo e não quis largar, que parece uma história meio de fantasia. A gente canta aquilo e às vezes sem nenhum temor no coração, sem perceber o que está cantando. Se olharmos para essa história, nós vamos perceber uma história muito tremenda. Se olharmos para a história de Jacó, nós vamos ver uma lição muito importante e também muito contemporânea, muito atual. Mas eu quero começar falando a respeito de um ditado popular que diz que querer não é poder. E se você ainda não disse esse ditado, eu acho muito difícil isso não ter acontecido, principalmente você que tem filhos, deve viver dizendo isso para os seus filhos, né? Quando eles vêm passar no comercial, naquela bicicleta top, diz, eu quero. Você diz, querer não é poder, né? Ou em outras circunstâncias, a gente sabe que nem tudo que a gente quer, a gente consegue fazer. Isso é uma verdade, isso é um fato, e isso não é uma questão apenas financeira, porque até mesmo aqueles que são ricos, que têm as suas posses, existem coisas que eles querem fazer, mas que eles não conseguem fazer, que são impossibilitados de fazer. Existem coisas que eles sonham, que eles almejam fazer, mas não conseguem fazer. Isso ocorre com todas as classes sociais, independente do tamanho do sonho, independente do tamanho do desejo, sempre vai existir coisas na nossa vida que nós não vamos conseguir fazer, e nós precisamos aprender a conviver com isso. É bem verdade que enquanto somos crianças, a gente não entende, a gente não compreende. A criança, ela não sabe o que ela pode, o que ela não pode fazer, o que o seu pai pode, o que o seu pai não pode fazer, e o que sempre ouvimos é, me dá, eu quero, eu queria. Mas querer não é poder. Mesmo quando você procura se preparar, como a figura de um estudante, que depois de 5 anos estudando numa faculdade, curso de inglês, curso preparatório, especialização, diversos cursos, diversos currículos, ele ainda se encontra desempregado. Mesmo se preparando para uma profissão, mesmo querendo, sonhando, almejando, desejando, ele não consegue o emprego. E às vezes quando consegue não é na sua área. Isso é uma realidade que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, que a gente tem que levar para o longo da nossa vida. Nem tudo está ao nosso alcance. Por melhor que você tenha se preparado, por maior que sejam as suas posses, de repente você pensa que hoje você tem mais poder aquisitivo do que anos atrás, mas ainda assim você não consegue aquilo que você tanto deseja, que você tanto almeja. E que não dizer daqueles profissionais que são não só formados na área, mas que são especialistas nos assuntos. Por exemplo, eu simpatizo com um time de futebol, que esse time tem até um apelido que para mim hoje não faz nenhum sentido. O apelido dele é Glorioso. Eu acho que de tempos em tempos tinha que mudar, né, o apelido do time, né?
esse time é igual a qualquer outro time. Faz os seus investimentos, treina um ano todo, tem toda a sua estrutura, mas vocês sabem o final dessa história. Todo ano é a mesma coisa. Eles são profissionais naquilo. Aquilo ali é a vida deles. 24 horas de treinamento. A sua comida é uma comida diferenciada, o seu dia a dia, tudo é diferenciado. Eles são preparados para fazer algo, mas aquilo que eles querem fazer, eles não conseguem. E já faz muitos anos que não conseguem. Mas é uma situação que nós, seres humanos, estamos ou precisamos nos acostumar. Que nem tudo o que queremos vai acontecer. Nem tudo o que desejamos. Muito embora você se prepare, muito embora você se sinta um profissional nisso, preparado, gabaritado, tem coisas que você não vai conseguir fazer. E quando eu olho para a história de Jacó, eu vejo algo parecido com isso. Eu vejo Jacó tentando fazer uma coisa. Eu vejo Jacó tentando consertar algo na sua vida. O nome Jacó, ele tem um significado que é um pouco polêmico. Alguém vai dizer, a grosso modo, que Jacó significa usurpador, suplantador, enganador. Existe uma polêmica, uma discussão teológica com relação a isso, mas não faz sentido falar sobre isso hoje. Mas Jacó, ele carrega consigo uma marca, e o seu nome tem sim um sentido negativo. Nós vemos isso pela própria Bíblia Sagrada, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 27, o verso 36. Depois de Jacó enganar o seu irmão, Esaú, pela segunda vez, Esaú vai dizer: não é com razão que o seu nome é Jacó, porque já é a segunda vez que ele me engana. Então o nome de Jacó passava uma ideia de alguém que gostava de enganar as pessoas. Se é um suplantador, se é um usurpador, mas é uma ideia negativa. Agora pense comigo, desde o seu nascimento ao longo da sua história, Jacó é sinônimo de alguém que engana. Irmãos, cá entre nós, por pior que seja a pessoa, por pior que sejam as suas práticas, por mais que pareça que ela goste de ser assim, no fundo, todo mundo quer mudar, todo mundo quer ser diferente. Aquela pessoa que está em uma barraca bebendo, e parece que está ali abafando, no fundo, ela quer largar aquela vida, porque ela sabe que aquilo está destruindo ela. Mas nós sabemos que não existe nela força para isso. Não existe nela a capacidade de mudar o rumo da sua própria vida. E Jacó, por certo, ele tinha esse referencial na sua vida. Eu quero conjecturar aqui, ilustrar, imaginando Jacó chegando na roda dos seus colegas, e alguém dizendo ali, já vem um enganador, cuidado, ó. Se ele te pedir alguma coisa, não empresta não, porque esse aí dá nó em pingo d'água. Então Jacó, ele tinha isso na sua vida. Tanto é, irmãos, tanto é que Jacó, ele decidiu sair da terra que ele estava e ir para uma terra distante. O seu irmão estava querendo matar ele, porque ele havia o enganado por 2 vezes. E agora Jacó foge desse local e vai para uma terra distante, para uma terra dos parentes do seu pai. E lá Jacó tenta reconstruir a sua vida. E ali Jacó, ele experimenta do seu próprio veneno. Aquele que enganava, agora está sendo passado para trás. Capítulo 29, o versículo 25. Jacó, ele está trabalhando para o seu sogro. E Jacó trabalha 7 anos para o seu sogro, ou para o seu futuro sogro, na intenção de casar com a filha do seu sogro, chamado Labão, sua filha mais nova. E quando chega no dia do casamento, você conhece essa história, o seu sogro enrola Jacó, e ao invés de dar a filha mais nova, entrega a filha mais velha. E Jacó diz o seguinte:
Quando chegou a manhã, versículo 25, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, seu sogro: que foi que você fez comigo? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Porque existe uma lei, chamada lei da semeadura. A Bíblia diz que Deus, ela diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E agora Jacó está colhendo os frutos do seu engano. Lá atrás ele enganava, e agora ele está sendo enganado, e não foi só dessa vez. O seu sogro trocou o seu salário 10 vezes. Diversos momentos Jacó foi enganado pelo seu sogro, foi passado para trás. Então Jacó, ele começa a perceber, porque quando você prova o seu próprio veneno, você começa a cair em si, você começa a cair na real. Sabe, aquelas pessoas que enganavam, aquelas pessoas que maltratavam, e agora quando estão passando por essa situação, começam a perceber quanto é ruim, quando você é deixado de lado, quando você é maltratado. E Jacó começa a perceber isso, e ele decide que ele precisa mudar, que ele precisa ter uma postura diferente, que ele precisa não mais ser conhecido como enganador, mas agora como alguém que tem uma conduta exemplar. E nós vemos no capítulo 30, o versículo 33, que Jacó, ele está decidido a ir embora, deixar aquela terra, a proximidade ali com o seu sogro e voltar para a sua terra natal. Mas o seu sogro o está impedindo de voltar, e Jacó faz uma proposta: olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar cuidando do seu gado, das suas ovelhas. E ele vai dizer no verso 33, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se tiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, ou algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E Jacó está dizendo: olha, agora eu mudei, agora eu sou diferente. Agora a postura que eu estou adotando é uma postura de honestidade. E ainda no verso 31, no capítulo 31, verso 9, verso 39, Jacó vai dizer: eu nunca levava a você os animais despedaçados por fera, eu mesmo assumia o prejuízo. Quando acontecia de algum animal que Jacó cuidava para o seu sogro, que se perdia, Jacó assumia a responsabilidade, querendo ser honesto, querendo ser justo, querendo ser diferente, querendo mudar a sua história, querendo ser reconhecido de maneira diferente. E Jacó estava decidido a mudar a sua postura, a mudar a imagem como as pessoas o viam. E Jacó decide retornar para a sua terra, mas ele está com muito medo ainda, porque o seu irmão estava querendo matá-lo quando ele fugiu da sua terra. E Jacó, ele tem um plano para poder apaziguar a ira do seu irmão. Ele diz: eu vou dar presentes para o meu irmão. E Jacó começa a mandar uma série de ovelhas à sua frente, uma série de animais, dezenas de animais como presente, para que o seu irmão percebesse que Jacó agora estava diferente, que Jacó agora não estava querendo tomar as coisas dele, mas queria dividir, queria dar presentes. E como nós lemos aqui a partir do verso 22, depois que Jacó coloca toda a sua comitiva, toda a sua caravana indo à frente, Jacó agora decide ficar sozinho. E o que faz uma pessoa sozinha diante de uma aflição dessas? Ela começa com certeza a meditar, a refletir. O que foi que eu fiz? A que ponto eu cheguei? Meu irmão está vindo ao meu encontro com 400 homens, e isso é tão sério que no capítulo 32, o verso 7 vai dizer: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Jacó estava aflito, porque lá atrás ele havia construído uma história muito negativa, e agora ele estava tentando, mas estava temeroso, porque será que iria funcionar? Será que aquilo que ele queria, ele iria conseguir? Jacó está ali pensativo,
refletindo, e diz o texto que nós lemos, irmãos, que de repente, no meio daquela escuridão que Jacó estava, já era quase dia, era madrugada, e de repente surge um homem, e a Bíblia diz que esse homem se dispôs a lutar com Jacó. Esse homem era o próprio Deus, uma figura humana. E essa história de Jacó, muito mais do que o homem que segurou o anjo e não quis largar, revela uma coisa interessante. A história de alguém que começou mal, de alguém que tentou ser diferente pelas suas próprias forças, estava perdido. Jacó agora não sabia mais o que fazer, ele havia chegado a um ponto que já não tinha mais o que fazer. E de repente muitas pessoas nos dias de hoje podem se colocar no lugar de Jacó. Podem dizer, eu já tentei de tudo. Podem dizer, tudo o que eu podia fazer eu já fiz. Mas as coisas não mudam. As coisas não estão diferentes. Como eu disse, existem coisas que nós queremos fazer, mas nós não conseguimos. Porque como seres humanos nós somos limitados. Mas nós servimos a um Deus que é todo poderoso, a um Deus que tem nas tuas mãos todo o controle. E em Deus, preste atenção, enquanto em nós às vezes falta possibilidades, qual é a possibilidade da sua vida mudar? Qual é a possibilidade de ser curado em um momento onde todos estão morrendo? Qual é a possibilidade de arrumar um emprego onde muitos estão desempregados? Qual é a possibilidade de sobreviver em uma crise? Enquanto em nós nos falta possibilidade, eu quero te dizer que todas as possibilidades estão em Deus. Todas as possibilidades estão em Deus. Isso me emociona, irmãos, porque isso não estava no script. Deus é um Deus rico. Eu não posso dizer que algumas possibilidades estão em Deus, não. Todas as possibilidades estão em Deus. No Deus que nós servimos é um Deus de possibilidades, irmãos. Nós tentamos, mas essa expressão tentativa, ela não está no dicionário de Deus. Isso aqui é coisa de pregador, né? Quando Deus procura no seu dicionário a palavra tentativa, não existe, Ele não encontra, porque Deus não tenta, Deus faz, Deus realiza. Tem uma música que diz que quando Ele decide, não há quem impeça a sua decisão, porque Ele é Deus. Nós temos qualidades, adjetivos, mas a Deus não se aplica qualidades. O que Deus tem é outra coisa. Eu estou tentando lembrar o nome agora. Atributos. Você já ouviu alguém dizer assim, não, porque o Léo tem um atributo de tocar muito bem. Nós não dirigimos essa expressão a pessoas, porque nós temos qualidades que ganhamos de Deus, mas Deus tem atributos inerentes a Ele, que não são compartilháveis com mais ninguém. E um desses atributos é de ser todo-poderoso. Todo-poderoso. Mas o diabo tem poder, é verdade. Mas o poder que o diabo tem pertence a Deus, você sabia disso? O Senhor Jesus disse, todo o poder é me dado no céu e na terra. Controle absoluto, absoluto. E o interessante nesse texto que nós lemos é que Jacó estava ali perdido em meio às suas reflexões. Talvez como você, hoje pensando o que você vai fazer amanhã. Qual vai ser o próximo passo? Se esgotaram as tentativas. E o interessante é que a Bíblia diz que aquele homem surge e se dispôs a lutar com Jacó. Porque o nosso Deus é um Deus de iniciativa. Não é um Deus que está lá de braços cruzados, enquanto o mundo está um caos. Não, queridos. Deus está trabalhando.
Jesus, ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. A Bíblia diz: aonde já se ouviu falar num Deus que trabalha por aqueles que nele esperam? Então, se nós esperamos em Deus, Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus está fazendo, Deus está agindo. A Bíblia diz que o homem carnal, ele não entende as coisas de Deus, mas o homem espiritual entende. A igreja do Senhor sabe que Deus está agindo, que Deus está trabalhando. Deus não está de braços cruzados, as mãos do Senhor não estão encolhidas. E Ele decidiu agir em prol da sua vida hoje, querido. Sabe por que essa palavra está no meu coração? Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus não faz as coisas de qualquer maneira. Deus é organizado. E Ele preparou essa noite, este dia, este momento, esta palavra, minha vida, sua vida, para que você entendesse que Ele decidiu hoje agir em nosso favor. Deus está decidido hoje a agir em prol da nossa vida, porque Ele sempre tem iniciativa. Quando você estava lá perdido no lamaçal do pecado, quem foi que te resgatou? Quem foi que enviou alguém lá para te resgatar? É Deus. Está sempre agindo em nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele também trabalha, irmãos, de uma maneira que é inconfundível. Perceba no texto que este homem, este anjo, quando ele toca em Jacó, a articulação de Jacó sofre uma lesão. Não houve ali um golpe, não houve ali uma torção, nada disso, apenas um toque. E se você prestar atenção no texto, você vai ver que a princípio era apenas um homem, mas o que motivou Jacó a abraçar, a agarrar ele e a pedir uma bênção foi uma percepção. Jacó percebeu que aquele toque que parecia insignificante causou uma lesão instantânea, porque Deus sempre que age na nossa vida é de uma maneira perceptível. As coisas estão acontecendo, as coisas têm o seu rumo, mas existem momentos que as coisas mudam de rumo, drasticamente. E nós não encontramos outra palavra, outra expressão para dizer senão: foi Deus que interviu, foi Deus que agiu, foi Deus que se manifestou, foi Deus que entrou na batalha. Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar, irmãos, e nessas maneiras de trabalhar nós sempre percebemos que é uma maneira diferenciada. Deus, Ele costuma deixar uma marca inconfundível. E às vezes nós esperamos nas situações naturais, nós esperamos, e nós estamos esperando sim, que a qualquer momento alguém vai criar uma vacina para repreender esse mal, essa doença, mas Deus está curando pessoas. Sem vacina, pessoas estão sendo curadas, famílias estão sendo curadas, porque Ele está agindo, porque Ele está trabalhando, e a forma como Ele age é uma forma totalmente diferente. E às vezes nós aguardamos que vai vir de um lado, que vai vir do outro, e Deus vai e trabalha de uma maneira da onde a gente menos espera. E tem um versículo na palavra do Senhor, que está em Romanos, que eu gosto muito de citar esse versículo, e vocês vão me ouvir citando ele por muitas outras vezes, que Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Você consegue entender isso? Que é isso? Deus, Ele chama as coisas que não são, como se já fossem, porque nós somos limitados em tudo, nós estamos aqui passando por esse momento, mas Deus já está lá na frente, vendo a sua vida restaurada, vendo a sua vida mudada, porque Deus tem os seus caminhos e a sua maneira de agir. E ainda é interessante nesse texto, para encerrarmos, é que aquele homem vai perguntar para Jacó. Olha que curioso, nós falávamos a respeito do nome de Jacó, do peso negativo que tinha aquele nome, e aquele homem pergunta: qual é o seu nome? E Jacó tem que dizer: Jacó. É como se perguntasse:
que você costuma fazer? O que você é? E é como se Jacó tivesse que reconhecer, olha, eu engano, eu trapacei. Jacó, ele estava se entregando totalmente naquele momento. Mas o homem vai dizer para Jacó, tu não serás mais chamado Jacó, mas Israel. Isso tem um peso muito grande, irmãos. Porque até aquele momento, ou melhor dizendo, naquele momento, algo tremendo aconteceu na vida de Jacó. E nós ouvimos a história de que Jacó recebeu uma bênção, mas qual é a bênção que Jacó recebeu? Jacó saiu daquele lugar ali com um carro 0 quilômetro. Jacó saiu dali com uma casa nova. Nós não vemos nenhum registro de algo que Jacó tenha pego. Mas nós vemos que dali para frente, a história de Jacó foi diferente. Porque a proposta de Deus, irmãos, é sempre o melhor para a nossa vida. Deus decidiu mudar o nome de Jacó, porque aquele nome, Jacó, não combinava mais com a vida que ele teria. E ele diz, vou te dar um nome que vai combinar com sua vida, porque o seu momento agora será diferente. Não vai ser preciso mudar o seu nome, mas pode ter certeza que a maneira como as pessoas vão te conhecer, ela vai ser uma maneira diferente. Deus faz isso na vida das pessoas. Deus muda a história das pessoas. A história das pessoas antes de Jesus é uma coisa, depois de Jesus é completamente diferente. Nós sabemos disso, irmãos. Mas isso não pode ser tirado do nosso meio de maneira nenhuma. Eu sei que o adversário, ele tenta ofuscar isso na nossa vida, na história da igreja. Mas nós estamos aqui hoje dizendo que Deus ainda muda a história, que Deus ainda liberta, que Deus ainda cura, que Deus ainda restaura, que Deus ainda é Deus, que Deus mudou a história de Jacó, e Ele vai mudar a sua história. E em Gênesis, no capítulo 48, o versículo 16, está um segredo muito interessante, que conclui a história de Jacó. Diz assim, versículo 16, Jacó dizendo, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe os meus filhos. Veja o que aconteceu naquele dia. Jacó, ele carregava consigo algo ruim, uma marca negativa, mas aquele encontro foi um encontro que redimiu ele de todo o seu mal. E é isso que Deus faz na nossa vida. A cada encontro, por que não dizer a cada encontro como esse, a nossa história é mudada, é transformada, é restaurada. Deus, ele não trabalha com atalhos, mas às vezes nós saímos da direção que o Senhor nos colocou. Então Deus cria um outro caminho, mas para que a gente volte para essa direção. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer que você entenda que Ele é um Deus de possibilidades, que Ele é um Deus de oportunidade, que Ele é um Deus de coisas novas, que na presença do Senhor a gente não fica da mesma maneira, mas que Ele é